Olá empresário, olá empresária, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre o que vale mais a pena, contratar um funcionário interno ou terceirizar para um BPO financeiro. A gente vai falar um pouco melhor sobre esse serviço que vem se popularizando entre principalmente pequenas e médias empresas agora e o que você deve olhar na hora de fazer essa comparação pensando em profissionalizar o financeiro da sua empresa, beleza? Bom, vamos lá, vamos pensar, né? Você chegou nesse momento e você percebeu que sua empresa finalmente precisa profissionalizar a área financeira. Você não consegue mais se dedicar para o que ela precisa, você não tem o conhecimento, ou você não tem o conhecimento, ou você não tem o tempo necessário. Você de repente percebeu, já tentou fazer, colocar a sogra, a mãe, a tia, a avó, o filho, o neto, e não resolveu também porque não são pessoas profissionais ali, não são pessoas da área que vão, de fato, ter conhecimento sobre o que precisa ser feito, em termos de processo também, em termos de entrega, do que pode ser feito para melhorar o resultado do seu negócio. E aí você fala assim, finalmente preciso contratar de fato um financeiro. Sendo assim, você fica com duas opções, você fica entre contratar um funcionário interno, uma pessoa que vai estar ali junto com você te ajudando no dia a dia, ou você pode terceirizar a área financeira para uma outra empresa, o que a gente chama de BPO financeiro. O que é o BPO financeiro no final das contas? É uma sigla em inglês que, traduzindo para o português, significa terceirização de processos do negócio. Então, qualquer processo da sua empresa você pode terceirizar. Pode ser que exista uma empresa apta a receber aquele processo e executar aquele processo para você. Assim, por exemplo, como existe o marketing, provavelmente você já viu ou já contratou uma agência de marketing que nada mais é do que um BPO de marketing. Ao invés de você ter que contratar 5, 6 profissionais para executar ali o marketing da sua empresa, como um designer, um copywriter, um redator, um editor, um gestor de tráfego, você já pega e contrata logo uma agência que vai executar esses processos para sua empresa. Isso é um BPO, sim. E do ponto de vista financeiro, o BPO financeiro é exatamente aquele que vai executar as atividades relacionadas à gestão financeira da sua empresa, que vai te ajudar tanto no dia a dia, também como trazendo resultados, mostrando indicadores do seu negócio, de como você pode utilizar os dados financeiros assim, da sua empresa para tomar as decisões corretas. Então, o BPO financeiro é exatamente uma empresa que vai executar a gestão financeira do seu negócio de uma forma externa. E o que está dentro desse escopo de BPO financeiro? Em geral, tem duas coisas que são atendidas por um BPO financeiro. As atividades operacionais, então todo o processo diário que precisa ser implementado, sua rotina financeira, como conciliação bancária, gestão de contas a pagar, gestão de contas a receber, gestão de fluxo de caixa, emissão de cobrança, de faturamento, enfim, todas as rotinas que você tem que ter relacionadas à financeira da sua empresa, você vai terceirizar isso para um BPO. Então vai ter uma pessoa, um ser humano normalmente, executando aquele processo. Eu falo normalmente porque existem algumas soluções que podem automatizar algumas etapas desse processo, mas em geral sim, vai precisar ter uma pessoa, um BPO, se trata sim de uma pessoa executando o processo para você. E você também tem dentro desse escopo de trabalho de um BPO, em geral, a parte consultiva, ou seja, feito toda a alimentação, feito toda a rotina no dia a dia, uma vez por mês, um especialista dentro do BPO vai sentar com você e te apresentar aqueles números. Ele vai mostrar para você o seu resultado, vai te mostrar e apontar dentro daqueles indicadores o que está legal, o que não está tão legal, como você pode melhorar algumas coisas dentro da sua empresa. Então, é uma conversa um pouquinho mais técnica, um conhecimento, um know-how muito mais avançado que você vai adquirir ao contratar um BPO. Todos os BPOs fazem essa parte consultiva? Nem todos. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas o legal é que, claro, você tem essa disponibilidade, porque com certeza a sua empresa vai conseguir atingir metas mais rápido e ela vai se tornar também mais eficiente. Então, quais são as vantagens de contratar um BPO financeiro ao invés de ter, por exemplo, um profissional interno, um CLT, fazendo o trabalho na sua empresa? A primeira vantagem, de fato, é financeira, porque, de repente, para você ter uma equipe, ter, por exemplo, um bom analista fazendo o processo na sua empresa, ter um coordenador e até um gestor te ajudando no know-how técnico, você provavelmente teria uma folha salarial muito alta, o qual o BPO vai conseguir te entregar por uma fração desse valor. Isso, com certeza, é uma vantagem ao você delegar e terceirizar para um BPO financeiro. Segundo ponto, segunda vantagem seria a própria redução de risco. A partir do momento que você delega atividades, você também delega responsabilidades. A partir do momento que existe um erro, por exemplo, feito por esse BPO, o erro é dele e a empresa é obrigada a assumir esse risco. Então, sua empresa praticamente se livra de riscos de erros, por exemplo, também se livra de riscos de quebra de confidencialidade,
Porque o BPO, normalmente quem está executando o processo financeiro para você no BPO, ele vai ter contato com você ou com o gestor que você indicou. Ele não vai ter comunicação com outros funcionários da empresa. Isso corta e elimina o rádio peão, por exemplo, de uma área que é muito sensível. Então, é claro, é importante o sigilo dos dados financeiros da empresa e isso é garantido também pelo BPO, isso inclusive em contrato. E o terceiro risco que você diminui é o próprio risco trabalhista. Você não vai precisar mais se preocupar nem com a parte tributária, os encargos trabalhistas, nem com a parte operacional, que eventualmente pode até gerar um processo no futuro para sua empresa. A partir do momento que você também está delegando essa responsabilidade, esse profissional que provavelmente vai estar executando o BPO para você é um contratado da própria empresa que você contratou e isso o risco é dela. Então você também terceiriza e elimina qualquer tipo de problema. Além disso, claro, você não precisa mais pagar os benefícios que você pagaria eventualmente para um funcionário próprio, como vale alimentação, vale refeição, vale transporte, férias, 13º, enfim. Não tem mais dor de cabeça com a parte trabalhista relacionada à área financeira na sua empresa. E quais são os principais sinais de que você precisa talvez de um BPO financeiro? Eu diria que o primeiro sinal é quando você precisa de dados e não tem para tomar as decisões. Então imagina que você quer fazer um investimento, surgiu uma oportunidade e você não sabe se pode. Você também não sabe, de repente chegou um cliente novo, você pode fazer uma contratação, você não tem segurança em tomar essas decisões. E até às vezes você tem um colaborador que faz o financeiro, mas ele não te entrega esses indicadores, não te entrega esses dados de uma forma rápida e precisa. Você também não tem confiança naquilo que recebe. E aí sim, de repente, é o momento de você, então, contratar um BPO que vai te entregar esse processo já validado, pronto para ser executado de acordo com as boas práticas da área dentro da sua empresa. Outro sinal, por exemplo, quando você está atrasando o pagamento e às vezes você tem até o caixa para fazer, mas por falta de controle não houve o pagamento, isso gera encargos para sua empresa. Ou, eventualmente, você também não tem caixa, mas isso não foi pensado, não foi olhado antecipadamente dentro de uma visão de fluxo de caixa da sua empresa, são sinais sim de que sua empresa pode terceirizar, pode buscar um melhor processo na área financeira para sua empresa. Outro ponto, por exemplo, quando você não consegue ter um prolabore bem definido, você não consegue tirar o prolabore da sua empresa porque também, não foi pensado, não foi montada uma ação para definir o seu prolabore e segundo, também não foi às vezes controlado, isso não foi colocado isso dentro de um controle de contas a pagar e aí chegou o dia de receber, não tem dinheiro, faz o quê? Não recebe? Não pode ser assim. Também isso é um sinal de que sua empresa precisa melhorar os processos da área financeira dele. Talvez o BPO seja uma saída. Um outro sinal, por exemplo, quando você não tem os detalhes de todas as categorias de despesas, custos e de onde está vindo o lucro na sua empresa. E aí quando eventualmente você não consegue nem ter um DRE, quanto menos saber com precisão onde você precisa gastar mais energia para reduzir custos ou otimizar custos ou negociar melhor com seus fornecedores, nem muito menos onde está, por exemplo, os 80% principais ali de receita da sua empresa para poder, de repente, investir mais naquilo. Então, são situações, são dados valiosos para a tomada de ação da sua empresa e que às vezes você não consegue ter. E na prática, como é que funciona o BPO? Como é que funciona o dia a dia, esse relacionamento entre BPO e empresário ou empresa? Em geral, na prática, o BPO alivia muito tempo do empresário, a partir do momento que ele toca todo o processo financeiro diário, sem precisar de uma gestão, sem precisar de um acompanhamento. Isso porque já existe isso dentro do próprio BPO, já existem pessoas que estão fazendo isso, de repente até a auditoria dos dados, fazendo todo o controle e acompanhamento do que o próprio profissional que está te atendendo está executando ali, você não precisa mais se preocupar com isso. Então, em geral, o trabalho do gestor da empresa dentro do processo de relação com o BPO é aprovar pagamentos. Isso você pode ser feito em 3, 5 minutos, abrindo, por exemplo, o aplicativo no banco, no celular e fazendo as aprovações de acordo com os registros que o próprio BPO já te enviou, já te reportou que precisam ser aprovados e ele já fez no banco. Então, é um trabalho que com certeza vai te gerar muito mais disponibilidade de tempo para tocar efetivamente as outras áreas da empresa que vão, de fato, fazer a tua empresa crescer, tua empresa e mudar, de repente, os rumos para melhor do seu negócio. Além disso, uma vez por mês é importante você parar e ter uma agenda junto com o BPO para entender os resultados do negócio, montar e ver um DRE, verificar o DRE da sua empresa, verificar os indicadores que você traçou também com o BPO e ele te apresentar isso, vocês discutirem isso de uma forma mais técnica a partir do conhecimento que o próprio BPO, o próprio especialista, eventualmente que te atende, vai poder te passar. É importante então você ter essa agenda uma vez por mês, pelo menos para ter conhecimento e poder gerenciar a sua empresa através dos reloginhos, dos indicadores, sem precisar de fato ficar microgerenciando, ficar olhando o que cada um está fazendo. E até onde um BPO vai e até onde ele não vai mais. Então, em geral, um BPO financeiro ele é responsável pelo que eu comentei, as atividades operacionais de financeiro
e etapas consultivas ali, atividades de consultoria pelo menos uma vez por mês com você. Então o que ele não atende normalmente são etapas, por exemplo, vinculadas a departamento pessoal, como cálculo de folha de pagamentos, como envio de informações para a própria Receita Federal. Isso em geral também dentro de pequenas empresas onde a maior parte terceiriza a sua contabilidade é feito pela própria contabilidade ou uma área de recursos humanos também dentro da empresa. Então o BPO financeiro, ele provavelmente não vai te auxiliar nessa parte de departamento pessoal. E ele também não deve participar em loco das ações que estão sendo implementadas na empresa. A partir do momento que a ideia do BPO é ser um profissional, uma empresa contratada externamente, ele vai te passar, o especialista te passa as orientações, ações que você pode tomar no seu negócio, mas ele provavelmente não vai ser responsável por implementar isso. Responsável por implementar essas ações na empresa é você. E claro, dentro de um ciclo fechado, vai ter a avaliação do que foi implementado, do que não foi, e vocês podem discutir melhorias para o próximo ciclo. Essa é a coisa bacana, de repente, de você ter um BPO, é você poder fazer esse compartilhamento de dúvidas, experiências de um lado e de outro. Com certeza os dois ganham. Legal, William. Já entendi que um BPO vai ser legal na minha empresa, eu preciso profissionalizar realmente a área. Mas como eu faço para escolher um BPO? Como eu sei que aquela empresa qual eu estou contratando é uma empresa que vai me oferecer tudo isso que você está me falando? Eu diria para você olhar 5 coisas. A primeira delas é forma de atendimento. Existem as empresas que oferecem, por exemplo, serviço de BPO financeiro, mas de uma forma, um atendimento massificado, onde você precisar ter uma dúvida, precisar reportar algum problema, uma dificuldade, você vai abrir um chamado naquela empresa e ela vai te responder da forma dentro da fila de chamados dela ali, de fila de atendimento. E você tem as empresas que oferecem um atendimento mais personalizado, mais próximo, realmente simulando uma equipe que trabalha financeiramente para sua empresa, mas trabalhando remotamente, como se você tivesse uma equipe autogerenciável trabalhando remotamente para sua empresa. Então, como você se comunica com o seu funcionário remoto? Através de WhatsApp, através de e-mail, através de videochamada. Da mesma forma, você vai ter acesso a esses canais com esse BPO. Então, você precisa entender qual é a forma de atendimento que te atende melhor nesse primeiro momento. Se é uma forma mais massificada já é suficiente, ou se você busca algo mais personalizado, algo que realmente vai te dar maior agilidade no dia a dia. Segunda coisa que você tem que olhar é o escopo de trabalho, se dentro desse escopo está incluída a parte consultiva que eu comentei. Um bom BPO tem que entregar essa parte consultiva, tem que chegar no momento, no final do mês ou no início do próximo mês e te mostrar os resultados, te mostrar o teu DRE, te mostrar os principais KPIs, indicadores da sua empresa. Caso você não tenha isso, provavelmente você só vai receber um relatório e vai passar pelo mesmo problema que você passava antes de receber o relatório, talvez não saber analisar tecnicamente da melhor forma. Então é importante você entender se o BPO que você está contratando existe essa etapa consultiva ou não. Terceira coisa, você tem que olhar o histórico da empresa. Existem as avaliações positivas, por exemplo, na internet sobre aquela empresa que você está contratando. A empresa também produz conteúdos dentro das redes sociais, dentro de um blog, que, por exemplo, vai gerar mais autoridade, vai dar mais segurança de saber o que ela está vendendo, ela sabe realmente do que ela está falando. Então você vai olhar esse histórico, desde quando a empresa existe, tudo isso é importante você olhar. O quarto tópico é olhar a estrutura do negócio. Então imagina que você está contratando um BPO para se livrar de problemas. Imagina que aquele profissional que está te atendendo de repente no BPO tem uma dor de barriga, está doente ou se afastou ou pediu demissão e não pode mais te atender. E se você não tem uma empresa estruturada te atendendo, provavelmente vai acontecer aquilo que aconteceria se você contratasse internamente, que é, faltou funcionário, fica na tua mão, sobra para você. Então é importante entender se, por exemplo, existe uma peça de reposição, um backup, caso o profissional que te atenda não possa trabalhar. Também se existe uma hierarquia dentro dessa empresa, uma estrutura, por exemplo, com cargos de liderança, de coordenação, de gestão, acompanhando o trabalho desses profissionais que estão fazendo financeiro para a sua empresa. Existe também uma auditoria, por exemplo, quem faz isso? Existe realmente segurança do que está sendo entregue para mim? Isso é muito importante, você olhar essa estrutura que está sendo colocada dentro da sua empresa. Quinto tópico, eu diria, se a empresa oferece outros benefícios, por exemplo, como um sistema de gestão financeira. Então, se você não tem um sistema ainda, como é que eu vou fazer o controle financeiro? Como é que esse BPO vai fazer o controle? Eles vão me oferecer um sistema próprio, ou eles vão contratar um outro sistema que já existe no mercado, ou eu tenho que contratar? É muito importante você ter entendimento disso antes de fechar com o BPO. O que vai ser entregue em termos de tecnologia para controle, para execução desse processo. Também entender se aquela empresa, por exemplo, tem a possibilidade de contratação de consultorias avulsas, eventualmente que não estão dentro do escopo de trabalho do BPO, mas que você pode precisar num determinado momento, por exemplo, uma consultoria de planejamento estratégico que você quer fazer no próximo ano para traçar metas, para conseguir chegar e atingir resultados,
ou de repente uma consultoria de precificação para saber no detalhe se você está fazendo a precificação correta para o teu cliente, ou também de repente uma avaliação de mercado, valor do mercado da sua empresa, como um valuation, saber se aquela empresa tem esses serviços que podem te ajudar no futuro, porque claro, se isso estiver de uma forma integrada, com certeza vai facilitar esse processo e provavelmente vai custar menos para você também essas contratações avulsas. Então, dito isso, esses acho que são os 5 principais critérios que você deve olhar ao contratar um BPO. E agora eu vou mostrar uma ferramenta prática, um simulador, um comparativo entre CLT e BPO que vai te mostrar financeiramente, além desses critérios que a gente falou que você tem que avaliar, se faz sentido também você fazer a contratação de um BPO. Então você consegue comparar o valor que você, o custo que você tem, por exemplo, com um funcionário e teria com um BPO. Então financeiramente você também vai ter esse respaldo. É claro que nem sempre a solução mais barata é a melhor. É importante você entender os benefícios, os valores que são oferecidos pela empresa que você está contratando, ou entre ficar em um BPO e um funcionário também pelo que o funcionário vai te entregar. Então, eventualmente, é claro que a gente vai buscar sempre a melhor opção que me entrega um benefício maior por um custo aceitável dentro da minha empresa. Então é importante você também fazer essa relação. Mas aqui essa ferramenta vai já te dar de uma forma bem objetiva financeiramente o que vale mais a pena, e você vai fazer um comparativo aqui entre ter um CLT ou contratar um BPO financeiro. Vamos lá? Vindo aqui para o nosso comparativo, então, que é uma planilha bem fácil e intuitiva aí de ser preenchida, e eu vou deixar o link para você baixar ela na descrição aqui do vídeo, você vai baixar ela no site da Valorize, e tem também um tutorial complementar aqui, caso você queira, tá? Mas a gente vai fazer juntos aqui, é bem tranquilo, vocês vão ver. Bom, a primeira coisa que a gente deve preencher aqui são as informações relacionadas ao CLT, o colaborador que você ou já tem aí na sua empresa ou você pretende contratar. Bom, aqui nesse caso você vai primeiro escolher o cargo desse colaborador, se é um assistente, se é um analista, um coordenador, né? Aqui vindo do mais básico, talvez para o mais avançado. E no nosso simulador aqui a gente vai deixar o cargo de analista mesmo, vamos lá. Que é um cargo que vai, de certa forma, fazer o processo e também gerar algum relatório de análise para o gestor no final do mês, né? E aqui ele já dá, né, um cálculo do salário médio daquele tipo de colaborador no Brasil, de acordo com o site do vagas.com. Caso você veja que queira mudar, por exemplo, a função cargo dele, você vê que o de coordenador ele já aumenta. Se você quiser, você vai falar, William, esse valor não está compatível com o que eu pago hoje. Você vai lá e altera aqui manualmente, não tem problema. Segunda coisa que você deve preencher aqui são os benefícios, ou seja, os valores que você paga ali para o teu colaborador mensal, né? Ou seja, alimentação, transporte, o plano de saúde, seguro, etc. Fica a teu critério aqui colocar os valores de benefícios que você paga mensalmente. Aqui, por padrão, né? Alimentação e vale transporte não tem jeito. A gente vai deixar aqui esses valores mesmo. Férias, 13º, FGTS, ele já calcula automaticamente. Eu sei que você não paga férias e 13º todos os meses para o seu colaborador, mas em algum momento ele vai receber. O ideal é que você guarde pelo menos esse valor mensalmente, porque sim, é uma despesa do teu colaborador naquele mês e que ele vai receber mais na frente, tá? Então aqui você não mexe. Uma outra informação aqui que você vai colocar é o valor de, talvez, despesa que você tem com equipamento e estrutura mensal para aquele colaborador. Então, em geral, o colaborador financeiro vai exigir uma posição ali com equipamento, com internet, energia, suprimentos ali de expediente, de escritório. Colocar aqui para fins de simulação R$150 só. Aqui ele também pergunta se você deseja já calcular a provisão para rescisão. Então, em algum momento aquele colaborador vai sair, você vai ter um custo com isso e você pode já deixar isso aqui provisionado também, tá? Fica de uma forma mais conservadora você ter o entendimento da despesa do teu colaborador. Se você não quiser também, só você selecionar a opção de não aqui. E o número de colaboradores que você quer calcular. Então, se vai ser 1, 2, 3, 4, até 5, tá? De acordo com a tua necessidade. E aí ele já vai dar o total de despesa mensal que você vai ter com aquele colaborador. Então, veja, né? Um colaborador aí, analista financeiro que ganha em média R$3.200, vai ter um total mensal de despesa de R$4.788. Isso que é tão importante você realmente olhar, né, as demais despesas, encargos que você tem com cada colaborador, porque realmente muda bastante. E é esse valor que você vai levar para fins de comparação com o BPO. Então a gente vai agora simular aqui o BPO, né? A primeira coisa que ele pergunta aqui é a sua receita média mensal, então quanto você tem de receita por mês, colocar para fins de simulação R$150 mil. O tipo de serviço que você quer, porque você vai ter o BPO mais básico com apenas processos diários, o processo diário com análise mensal, processo diário, análise e planejamento. Como a gente está comparando com o analista, então
a gente vai deixar aqui no intermediário também, processo diário mais análise financeira mensal. E o valor mensal de contrato, que é o valor que você tem orçado aí com o teu BPO, né, a simulação que você fez com o teu potencial fornecedor de BPO aqui. Para fins de simulação também vou colocar um valor hipotético aqui de R$ 2.500, por exemplo. E não tem mais nada, né, porque o BPO, o próprio valor mensal do contrato é o valor que você vai pagar total ali mês a mês. E aí você vem para ver o resultado e ele já vai te dizer qual é a melhor opção, financeiramente falando. Então, aquele que provavelmente você vai ter o menor custo. Lembrando que você tem que avaliar, sim, outros fatores, como a gente comentou no vídeo aqui. Você tem que entender outras situações, de acordo com a necessidade da sua empresa. Nem sempre o mais barato é o melhor para você, vai te ajudar de uma forma definitiva. Então, mas financeiramente falando, que é a ideia desse comparativo, você já vai ter uma boa base. E aí você vai ver, inclusive, a comparação do custo anual de um CLT com o BPO. Nesse caso, o CLT está tendo um custo total no ano de R$ 57.459 e o BPO de R$ 30 mil. E aqui o resultado da empresa com o BPO e com o CLT. Repare que o BPO ele é maior mesmo exatamente porque o custo que você vai ter é menor. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a melhor decisão para a gestão financeira da sua empresa. Se vocês gostaram desse conteúdo, já dá aquele like, se inscreva no canal e também ative as notificações para estar sempre atualizado em conteúdos como esse que a gente traz aqui no canal. Tem sugestões de temas ou dúvidas? Manda aqui nos comentários, eu vou ler. E não esqueça também de compartilhar com aquele teu sócio ou colega ou amigo empresário que também tem dúvidas ou talvez nem conheça essas soluções que a gente passou aqui, combinado? Valeu, empresário, até a próxima. Tchau, tchau.